em algum ponto daquelas montanhas geladas da Itália. Naqueles meses terríveis de 1944, uma certeza se instalou na mente dos veteranos alemães: os brasileiros eram diferentes. Não era uma questão de treinamento ou de equipamento. Era algo mais profundo, quase incompreensível para a lógica militar que eles conheciam e dominavam com tamanha brutalidade. Naquele inverno amargo, as tropas nazistas, acostumadas a enfrentar adversários que, cedo ou tarde, cediam sob pressão, começaram a confrontar uma força que se recusava a seguir o roteiro. Você poderia bombardear suas posições até a destruição. Poderia lançar contatos massivos com infantaria de elite apoiada por artilharia pesada. Poderia cercá-los, isolá-los, privá-los de mantimentos e de esperança sob um frio de rachar. Mas eles, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, simplesmente não recuavam, não se entregavam. O impacto psicológico disso era devastador. Para o soldado alemão, exausto e ciente do poder de sua própria máquina de guerra, a obstinação brasileira era um enigma. Relatos nos arquivos da Wehrmacht, muitas vezes filtrados por uma linguagem militarista e impessoal, deixam transparecer uma perplexidade quase infantil. Como podiam aqueles homens, muitos deles vindos de um país tropical, lutar com tal ferocidade em um cenário tão inóspito, sem demonstrar a esperada quebra de moral? Como era possível que, após sucessivas ondas de ataque e defesa, com posições varridas pelo fogo, os brasileiros ainda mantivessem uma linha de frente que, para qualquer outro exército, já estaria em colapso? Fazer a guarda naquelas encostas gélidas, sabendo que do outro lado havia um inimigo que não compreendia a palavra desistir, transformou o que deveria ser uma tarefa rotineira em um purgatório de tensão constante. Aqueles soldados, que haviam marchado vitoriosos por grande parte da Europa, agora enfrentavam algo que ia além das táticas, além da estratégia. Enfrentavam a pura e simples recusa em dobrar os joelhos. Uma recusa que se tornou lendária, um choque que abalou a confiança de um exército acostumado a impor sua vontade pela força e pela intimidação. A pergunta que ecoava nos postos de observação alemães era sempre a mesma: por que eles não desistem? Prepare-se para conhecer a história de como a tenacidade brasileira se tornou o terror silencioso da máquina de guerra nazista. Tudo documentado e baseado em fatos históricos que a própria história militar europeia demorou a digerir. Em 1944, o cenário de guerra na Itália era de um impasse brutal. As forças aliadas avançavam lentamente, metro a metro, contra a linha gótica. Uma fortificação alemã formidável que cortava o coração da península. De um lado, tínhamos o poder industrial americano, com seu vasto arsenal e sua logística impecável. Do outro, a resiliência britânica, com seu planejamento meticuloso e a experiência de décadas em conflitos globais. E mais ao leste, a fúria soviética, com suas ondas humanas e agressividade brutal, embora em outro teatro de operações. Todos seguiam uma lógica de guerra moderna, com unidades organizadas, hierarquias claras e movimentos ditados por manuais e doutrinas estratégicas. A guerra era um cálculo, um jogo de xadrez com peças previsíveis e movimentos estudados. Mas, então, chegaram os brasileiros. A Força Expedicionária Brasileira, a FIB, um contingente inicialmente visto com alguma curiosidade e até preconceito por parte dos aliados e, claro, com absoluto desdém pelos alemães, viria quebrar essa lógica. Não era uma questão de indisciplina, longe disso. Era uma questão de uma fibra, uma obstinação, um espírito de luta que nenhum manual europeu ou treinamento de academia militar parecia conseguir explicar ou conter. Monte Castelo era o ápice desse confronto de filosofias. Uma montanha fortificada, parte crucial da linha gótica, com suas encostas íngremes, bunkers de concreto e campos minados densos, defendida por tropas de montanha alemãs de elite AS Gebirgsjäger. Para os alemães, Monte Castelo era inexpugnável. Para os brasileiros, se tornou um símbolo. Uma montanha que precisava ser tomada, não importa o custo, não importa o tempo, não importa o sangue.
Os primeiros confrontos da FB em Monte Castelo, naquele final de 1944, revelaram a brutalidade da posição. Aliados já haviam tentado e falhado. Os brasileiros, equipados e treinados para um clima tropical, enfrentavam um inverno rigoroso com temperaturas caindo a menos 20 graus Celsius, neve profunda e gelo. Os soldados da FIB, apelidados pelos alemães de cobra fumando, uma referência ao símbolo da cobra fumando no emblema da FIB, que ironizava a crença popular de que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, enfrentaram o inferno na terra. A lógica militar convencional ditava que, após perdas significativas e uma série de reveses em condições adversas, a moral da tropa deveria declinar e a retirada se tornaria uma opção viável. Mas os brasileiros quebraram essa lógica repetidamente. Eles haviam sido ensinados a não recuar, a não se entregar. Essa era uma regra não escrita, talvez até inata, que vinha de um misto de patriotismo, orgulho e, talvez, um certo desprezo pela ideia de que alguém poderia ditar seu destino. Eles se agarravam àquelas encostas geladas, dia após dia, noite após noite, sob bombardeios de artilharia que pareciam capazes de mover a própria montanha. Os alemães viam isso e ficavam atônitos. Seus relatórios de inteligência registravam a tenacidade incomum dos pracinhas. Não podiam entender por que, após um ataque que resultou em pesadas baixas, esses homens se reagrupavam e, com uma rapidez surpreendente, estavam prontos para a próxima ofensiva. Um relato de um oficial alemão capturado em outra frente, ao ser interrogado sobre a FIB, expressou uma mistura de respeito e frustração. Nós preferiríamos enfrentar divisões americanas ou britânicas. Com eles, você sabe o que esperar. Eles avançam, recuam taticamente, usam sua artilharia e aviação de forma previsível. Mas os brasileiros, eles não seguem os livros. Eles simplesmente se recusam a parar de lutar. É perturbador. Essa perturbadora recusa em seguir o padrão era o que diferenciava a FIB. Os soldados brasileiros transformaram suas aparentes limitações em vantagens inesperadas. Sem a rigidez de um dogma militar ocidental, sem o excesso de recursos que, por vezes, engessa a adaptabilidade, eles improvisavam. As condições climáticas eram um inimigo tão implacável quanto os alemães. O frio extremo causava congelamento, falhas nas armas e exaustão. Mas os brasileiros não se renderam nem mesmo ao tempo. A famosa história de como resolviam problemas com o armamento congelado é um exemplo disso, enquanto engenheiros americanos tentavam, em laboratórios, encontrar um lubrificante que não solidificasse no frio extremo italiano. Os pracinhas, em suas trincheiras, descobriram que uma mistura de graxa de motor com querosene resolvia o problema perfeitamente. Um método simples, direto, eficaz. Os americanos, vendo o sucesso, acabaram adotando a fórmula brasileira. Outro exemplo de improviso para o frio era o uso de jornais dentro das botas para isolamento, ou a construção de fogueiras sem fumaça para aquecer pequenas rações sem alertar o inimigo. Isso demonstrava uma resiliência e uma capacidade de adaptação que surpreendia até mesmo seus próprios aliados, e muito mais ainda os alemães. A comunicação interna da FIB, muitas vezes permeada por gírias regionais. Sotaques diversos mineirês, nordestinês, gaúches, paulista do interior e referências culturais específicas, tornava-se indecifrável para a inteligência alemã. Não se tratava de um código complexo, mas de uma barreira linguística e cultural inatingível. Ordens, planos e comunicações sobre movimentações eram passados em uma linguagem que, para os alemães, parecia um dialeto desconhecido e inanalisável, gerando mais uma camada de imprevisibilidade e frustração. Eles não conseguiam antecipar o que os brasileiros fariam, porque mal conseguiam entender como eles pensavam ou se comunicavam. O ponto crucial, talvez o mais chocante para a mentalidade militar alemã, era a iniciativa individual do soldado brasileiro. Enquanto a Wehrmacht operava sob uma rígida hierarquia, onde cada ordem era emitida de cima para baixo e a iniciativa sem autorização era vista com desconfiança.
a FIB mostrava uma fluidez impressionante. Em um dos combates mais desesperados, um cozinheiro, sem treinamento tático formal e sem uma patente que o autorizasse a tomar decisões de combate, viu seu posto ser atacado. Sem hesitar, ele pegou a metralhadora de um companheiro ferido e defendeu a posição sozinho, matando 8 alemães antes de, tranquilamente, retornar às suas panelas quando o perigo havia passado. Este ato, impensável dentro da doutrina militar alemã, onde um cozinheiro não era um combatente e sua função era estritamente de apoio, era uma prova de que os brasileiros operavam sob um código diferente. Um código de necessidade, de patriotismo e de uma coragem intrínseca que transcendia as patentes e os manuais. Essa capacidade de o praça tomar a iniciativa, de lutar por conta própria quando a situação exigia, causava um nível de confusão e incerteza nos interrogadores alemães. Eles esperavam encontrar uma estrutura disciplinar que pudessem decifrar, um padrão de comportamento que pudessem prever. Em vez disso, encontravam histórias de atos isolados de bravura e teimosia que desafiavam qualquer lógica militar pré-estabelecida. Não era sobre ter mais recursos, não era sobre seguir manuais à risca. Era sobre escrever um novo manual quando o velho não funcionava. Era sobre a capacidade de um grupo de homens comuns, vindos de um país distante, de transformar suas limitações em vantagens decisivas, de se recusar a serem quebrados, de lutar não apenas com armas, mas com um espírito inabalável. Os alemães aprenderam, da maneira mais difícil, que a vontade de lutar dos brasileiros não tinha preço e não podia ser mensurada por equipamentos ou estratégias convencionais. Eles não se rendiam. E isso, para os nazistas, era o mais puro choque. A culminação dessa persistência inquebrável. Desse choque que os alemães sentiam diante dos brasileiros, aconteceu em Monte Castelo. Após vários reveses e tentativas frustradas, a FB se preparava para o assalto final à montanha, a Operação Winterschlart, ou Batalha de Inverno, como ficou conhecida pelos aliados. Os alemães haviam fortificado Monte Castelo ao extremo, esperando resistir por semanas, talvez meses. Suas posições eram interligadas, bem entrincheiradas e praticamente imunes a bombardeios diretos. Eles estavam confiantes de que Monte Castelo não cairia. Mas os brasileiros, exaustos pelo frio, pelas perdas e pela demora, haviam transformado a frustração em uma determinação férrea. O ataque final, iniciado em 21 de fevereiro de 1945, não foi apenas uma demonstração de força, mas de pura tenacidade. Os pracinhas, sob o comando do general Zenóbio da Costa, lançaram-se contra as defesas alemãs em meio a uma nevasca e bombardeios de artilharia. Em uma ofensiva que beirava o suicídio para mentes menos resilientes. Avançando por encostas íngremes, sob fogo cruzado de metralhadoras e granadas, eles não paravam. A cada obstáculo, uma nova forma de superação. A cada recuo temporário, um reagrupamento para um novo avanço. Monte Castelo, considerada inexpugnável pelos alemães, caiu em questão de horas. A surpresa e o choque dos defensores alemães foram imensos. O que eles consideravam uma fortaleza impenetrável, capaz de resistir a qualquer força aliada por um longo período, foi tomada por uma divisão que, para eles, era vista como inexperiente e exótica. As últimas resistências foram varridas por baionetas e granadas, em um combate corpo a corpo que selou o destino da montanha. O comandante alemão em Monte Castelo, ao ver a queda de sua posição, não podia entender a velocidade e a ferocidade do ataque final brasileiro. Em outros confrontos da campanha italiana, os alemães haviam se rendido a forças numericamente superiores após cercos prolongados, buscando evitar baixas desnecessárias. Mas em Monte Castelo, a rendição veio de forma abrupta, como um choque, pois a resistência brasileira era tão esmagadora que a continuação da luta parecia inútil, quase uma insanidade. A capitulação das forças alemãs na montanha marcou não apenas uma vitória estratégica, mas a consolidação de uma lenda. O apelido Febes não se rendiam não apenas entre os aliados, mas também
e talvez principalmente entre os alemães, que viam naqueles soldados uma força que desafiava a própria lógica da guerra e da resiliência humana. O medo residual e o respeito pela tenacidade brasileira seriam lembrados por veteranos alemães anos depois, como um testemunho daquele choque em Monte Castelo. Essa é a história dos pracinhas brasileiros. Não é uma história de magia ou de superpoderes, mas sobre homens comuns, muitos deles vindos do interior do Brasil, que, diante do impossível e contra um inimigo profissional e bem treinado, se recusaram a perder. Eles usaram sua capacidade de resistência, sua criatividade, sua adaptação e sua iniciativa para transformar fraquezas aparentes em vantagens decisivas. Eles venceram contra todas as probabilidades, contra o preconceito e contra um inverno que por si só já seria um inimigo formidável. A saga de Monte Castelo é um testemunho da extraordinária capacidade brasileira testada em um dos cenários mais brutais da história. É uma lição sobre a força do espírito humano, a resiliência de um povo e a bravura de soldados que, sem ostentação, fizeram o seu dever e, ao fazê-lo, chocaram um dos exércitos mais poderosos e temidos do mundo. É uma prova de que a coragem não se mede por recursos, mas pela vontade inabalável de permanecer de pé quando tudo indica que é hora de cair. Que essa memória sirva de inspiração para todos nós, para nunca aceitarmos limitações como destino final e para sempre buscarmos a superação através da criatividade e da perseverança. Se você tem um avô, bisavô, ou conhece alguém que fez parte dessa história incrível da Força Expedicionária Brasileira, deixe o nome dele nos comentários. Vamos manter viva a memória desses heróis que ensinaram ao mundo o verdadeiro significado de não se render.